Olá, eu sou o Dr. Wellington Bala, sou ginecologista, diretor técnico da Clínica Biofert em Vitória, Espírito Santo, e atuo na área de reprodução. Vou falar de um tema interessante, que geralmente é pouco comentado nas mídias, que é sobre a produção independente ou gravidez independente. Quero dizer, ter um filho sem a presença ou a participação física do pai biológico. Essa gravidez pode ter outra pessoa envolvida no tratamento, mas que não seja o homem que doou o esperma. É um tratamento que é liberado pelo Conselho Federal de Medicina, sendo considerado um procedimento ético. Então, para dar continuidade ao tratamento, é necessária a compra dos espermatozoides. Essa compra é através do banco de espermatozoide. No Brasil, temos banco de esperma nacional e banco de esperma importado, todos regulamentados pela Anvisa. No Brasil, a doação do espermatozoide e óvulo não pode ser remunerado, o doador não pode ser identificado pela receptora, ou seja, é totalmente desconhecido. Já alguns países, na Europa e também nos Estados Unidos, a doação é remunerada, podendo o doador ser identificado pela receptora e a criança, quando completar 18 anos, pode conhecer o doador, que é na realidade o pai genético, desde que tenha sido acordado e assinado tanto pelo doador quanto pela receptora no início do tratamento. Quero dizer que o filho genético pode conhecer o doador, que é o pai genético. No Brasil, a partir de 18 de abril de 2022, tivemos a resolução do Conselho Federal de Medicina que permite a doação de espermatozoides e óvulos a parentes de até 4º grau para os tratamentos de fertilização in vitro. Ter um filho independente requer uma série de observações dos motivos para que uma mulher possa chegar e prosseguir com esse tipo de projeto de vida. Então, como uma gravidez pode acontecer? Então, essa gravidez independente. É possível que uma mulher tenha relação com um parceiro conhecido ou não, somente para engravidar e não ter nenhum compromisso com esse parceiro. Ou pode já partir para as técnicas de laboratório, como a fertilização e a inseminação intrauterina. Um fator importante e definitivo de se iniciar um tratamento para engravidar é ter a saúde perfeita. Caso tenha algum tipo de problema, ele deve ser primeiro tratado para então depois prosseguir. O ideal é ter para isso uma avaliação por uma equipe multidisciplinar e depois então iniciar o procedimento para engravidar. Temos algumas indicações para a produção independente, somente de um critério, como um critério para termos uma lógica. A primeira indicação é a idade. Falar em idade fica muito vago, mas se temos geralmente uma paciente com 35 anos, sem parceiro fixo, baixa expectativa de arrumar um parceiro para engravidar, orientamos que já é necessário pensar em engravidar ou no congelamento de seus óvulos. Este fator idade coloca a paciente em xeque-mate para definir fazer o seu tratamento agora com seus óvulos ou fazer depois, possivelmente, com os óvulos de uma doadora. Uma segunda indicação, quando por algum motivo a mulher se depara em uma situação onde apresenta uma patologia que realmente possa danificar os seus ovários, como a endometriose, ou apresenta algum tipo de câncer que vai necessitar de um tratamento muito rigoroso, como a quimioterapia ou a radioterapia, ou os dois tratamentos ao mesmo tempo. Uma terceira indicação, quando define que a forma de vida e a sua atividade profissional não permite ou não teria tempo necessário para arrumar um companheiro e engravidar normalmente. Uma quarta indicação, é muito importante entender como a reserva ovariana funciona, como explicar para ela que os ovários têm como se fosse um cronômetro que está contando o tempo que ela ainda tem para engravidar.
com seus próprios óvulos, é lógico, que é a sua reserva ovariana, ou seja, engravidar é necessário que ela tenha uma reserva, e essa reserva ovariana seria o que é necessário para que faça todo um procedimento de fertilização com a sua genética. Geralmente a baixa reserva ovariana ela é descoberta na maioria das vezes quando se realiza uma avaliação de contagem de folículos antrais, que é realizada através de uma ultrassonografia endovaginal, que é feito alguns dias antes de menstruar, onde contamos os pequenos cistos ou folículos presentes em cada ovário. Ou também fazemos dosagens hormonais, como por exemplo a dosagem do hormônio antimileriano, ou qualquer outra forma de avaliar a sua reserva ovariana. Uma quinta indicação é um alerta importante que quando ao exame de ultrassom endovaginal encontramos ovários com um volume menor que a referência informada pelo exame, sugerindo uma baixa reserva ovariana e também sugerindo que faça uma dosagem do hormônio antimileriano para que confirme essa reserva. Agora, por ela ter essa baixa reserva de óvulos e por ela ainda não ter filhos, lhe obriga a partir para uma produção independente ou para o congelamento dos seus óvulos. Uma sexta indicação, agora falando também das pacientes que descobriram que estão na menopausa precoce, quero dizer, geralmente antes dos 40 anos de idade, ou aquelas que realmente já entraram na menopausa pela idade natural, por volta dos 47, 50 anos de idade, e não tem mais os seus óvulos para engravidar. Para essas pacientes, existe a produção independente com óvulos doados de banco de óvulos e espermatozoides de banco de espermatozoides. Agora, existe um perfil de mulheres em que a gravidez independente é muito comum. Este perfil de mulher são aquelas na faixa etária dos 35 a 40 anos de idade, solteiras, separadas e geralmente sem filhos, com alta escolaridade e ocupando cargos ou posições de chefia nas suas áreas profissionais. Agora, também existe a produção independente de pacientes que têm somente um filho e querem ter o segundo filho e não tem o parceiro, ou está com baixa reserva ovariana, ou com algumas das situações já mencionadas, ou seja, um risco de perder a função ovariana totalmente por um tratamento mais agressivo. Agora, a técnica de reprodução, ou seja, as técnicas de fertilização, elas são necessárias quando indicadas nesses casos em que a reserva é muito baixa ou quando a paciente realmente não tem esse parceiro definido. Eu acredito que existam outras indicações, mas que estas são as mais comuns. Então, o que seria uma produção independente ou uma mãe solo? É um tratamento onde a mulher quer engravidar de um primeiro filho, ou podendo ela já ter um filho, e não tem o parceiro no momento, sendo necessário fazermos uma avaliação rigorosa quanto ao estado de saúde da paciente, com uma equipe multidisciplinar, pensando nas chances de usar os seus próprios óvulos inicialmente, ou os óvulos de uma doadora, e pensando também nas possíveis complicações antes de engravidar, durante o tratamento, na gestação, no parto e no pós-parto. Agora, para uma mulher chegar ao ponto de definir por ter um filho sozinha, geralmente existe alguma situação que a levou a refletir que a incapacidade ou a impossibilidade de nunca ter um filho seria uma situação muito frustrante, sendo o desejo da procriação e da maternidade ser tão intenso que assume geralmente por uma compulsão ou às vezes por um ato desesperador e até certo ponto irresponsável de engravidar, não pensando no seu futuro, não pensando nas dificuldades ou nos problemas que possam vir, mas sim na felicidade e no prazer de ser mãe, neste caso, ser mãe e pai ao mesmo tempo. Nessa difícil decisão muito empoderada de assumir um grande compromisso de engravidar
e de todo o processo de tentar engravidar, ou seja, passar pelas técnicas de inseminação ou fertilização, terá que assumir praticamente sozinha todas as etapas, as despesas, e contará sempre com o apoio da equipe que envolve o médico, psicólogo, enfermagem, nutricionista, acupunturista, parentes, amigos próximos. Muito difícil também quando já com a gestação evoluindo, onde vai ter de passar pelo parto, o pós-parto e de toda a fase de desenvolvimento deste filho simplesmente sozinha. Temos que pensar que é muito importante lembrar que existe geralmente uma difícil barreira, que é o preconceito dessa gravidez solo, dessa gravidez independente, e também de enfrentar os parentes, a sociedade e encarar este desafio, esse voo solo, essa mãe sozinha, sendo criticada, muitas vezes humilhada, ignorada, como um traste, como se ela estivesse fazendo algo muito errado, enfrentando a sociedade. Somente ela sabe o quanto isso tem um grandioso significado para o seu íntimo de ser mãe. Um detalhe comum é que geralmente essa paciente chega na clínica sozinha, sem nenhum parente, sem nenhum acompanhante, sem nenhuma pessoa amiga de seu convívio, que geralmente essas pessoas só vão saber quando já passou pela fase de tratamento ou quando já estão grávida, ou quando já está grávida, desculpa. Ou seja, acredito que tenha colocado tudo que seria mais comum, né? Agradeço, muito obrigado.